Olá, eu sou Arthur Nestrovski, estou aqui de novo para conversar sobre o assunto dos assuntos, a arte de Antônio Carlos Jobim. E temos conosco mais uma vez, luxo total, Paula Morelenbaum. Muito obrigado, Paulinha. Essa canção foi composta de um modo até inusual para Tom Jobim. Muito rapidamente, o Jobim estava com sua mulher Teresa no sítio do Poço Fundo, que você conheceu, né? E a casa estava em construção, estava em reforma, e ele ali teve a ideia da canção. Letra e música, segundo ele. E a própria Teresa confirma que ele pegou um pedaço de papel de pão, de embrulhar pão, era o que eles tinham ali. Ele pegou o pão, isso existe, o retrato do manuscrito, o papel de embrulhar pão, e praticamente a letra inteira foi feita assim. A partir daí ele começou a compor a música de Águas de Março. Bom, essa é uma composição que é tão conhecida e ela se dá de uma forma tão espontânea, tão generosa, todos nós temos isso na memória, mas quando a gente se debruça sobre ela, há alguns elementos que vale a pena apontar. Vamos primeiro só dar uma relembradinha aqui, até pelo prazer. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, peroba do campo, é um nó na madeira, cainga, candeia, uma tita pereira, madeira de vento, tombo da ribanceira, mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, a conversa, a ribeira, nas águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão. Bom, é uma loucura de bonito. Como sempre, Jobim, a gente toca um acorde, toca um compasso e já é tragado para um universo, né? E nós todos aqui entramos na magia da canção Águas de Março. Eu fiz questão de tocar até esse ponto por um motivo. Até olhando para a minha mão, vocês perceberam que eu comecei nessa posição. Eu só voltei para ela depois de tudo isso que a Paula cantou. No entanto, a canção, ela passa sempre pelo mesmo molde de acordes. Esse molde, ele é repetido virtualmente do início ao fim da canção. Só que ele vai ser repetido com cortes e de modo irregular. Justo no começo, quando a gente estava cantando essas estrofes, o que acontece é que se você não está pensando com muito cuidado, e eu vou mostrar para vocês como é isso, se você não está pensando em que estrofe você está da letra, você vai se perder, porque são redemoinhos. Essa harmonia volta, ela não volta para o começo, ela do meio ela vai de novo para esse ponto. E fica voltando, um disco travado, como se fosse um redemoinho de água até finalmente, pela primeira vez, tocar na tônica. Ela senta, é o pé, é o chão, é a massa estradeira, e aí ele volta para o início desse molde de acordes. Isso vai acontecer ao longo da canção inteira. Como eu disse, é como se tivesse um padrão, e esse padrão está sendo repetido, mas ele nem sempre é repetido do começo. Isso faz toda a diferença. A gente podia fazer... É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto? É um strep, é um prego, é uma conta, é um conto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um
beijo, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia. Já voltou. É o fim da picada, é a garrafa Antes de do tempo. cana, estilhaço na estrada. Agora vai mudar. É o projeto da casa, é o corpo na cama. Outra harmonia. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É o resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Agora acontece uma coisa também surpreendente. No momento que pisa no final dessa estrofe, quem já ouviu essa gravação, e a gravação do Elise Tom também vai lembrar disso, é um interlúdio instrumental que começa no tom mais aberratório. A gente acabou aqui totalmente inesperado. Começou de novo, mas sem letra. Só instrumental, mas começou uma estrofe. Eu vou fazer 2 versos só tocados. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, Voltamos. um corte no pé. São as águas de março Voltou antes do fechando tempo. o verão. É a promessa de vida no teu coração. Agora de novo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. Mudança. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. E agora, São muito as diferente. águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Bom, agora aconteceram muitas coisas aqui diferentes. Mas vocês perceberam, até olhando para a minha mão, como esse padrão de acordes está voltando inesperadamente? Para fazer isso, só pensando onde você está nas estrofes, senão é impossível. Aconteceu uma coisa muito diferente nessa última estrofe que ela cantou, que é isso aqui. A gente está o tempo inteiro nessa música num espaço, vamos dizer, solar, iluminado. De repente, as coisas se fecharam. Uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no seu coração. Bom, o que aconteceu? Vamos voltar ao tema desta canção. Se eu estivesse no piano, o tema de Águas de Março é um desses tantos temas de Tom Jobim, a gente já viu isso em outras canções, como Insensatez, por exemplo. É um tema que é feito de quase nada. Sendo Tom Jobim, no momento em que isso ganha um contorno melódico com acentos ligados à letra que está sendo cantada e ganha preenchimento harmônico, tudo muda. Vira a vida. É como se tivesse... Quem está cozinhando sabe como é isso. Você tem material inerte, aí você põe na panela, quando aquilo de repente começa a esquentar e os ingredientes começam a se misturar, parece que fica vivo, né? Virou comida. Não são só ingredientes. É assim também. Você tem ingredientes inertes, você tem 3 notinhas que não são nada e aquilo vira a música mais linda do mundo. Agora, outra coisa importantíssima. Esse tema, se vocês estiverem imaginando um piano, são as 3 teclas brancas, né? Você está no centro do teclado, na nota Dó, você vai tocar Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó. São só as teclas brancas. Isso tem um nome técnico. Não é complicado. Chama-se diatônico. Diatônico é tudo que são só teclas brancas, vamos dizer assim. Você está em Dó maior, só toca as teclas brancas do piano. É chamada escala diatônica, é a escala natural.
Quando você começa a botar as notinhas pretas, ou seja, semitons, em vez de tocar só, você vai fazer. Os intervalinhos são menores, porque você está botando a nota preta no meio da nota branca. São as notas cromáticas. O que acontece em Águas de Março de modo absolutamente incrível é que a gente tem um tema que é diatônico, um tema que são notas brancas, mas a linha do acompanhamento é uma linha cromática. A música começa... É pau, é pedra, é o fim do caminho. Tirirororó, 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 tirirororó. Você tem uma linha... Ou seja, é uma linha descendente cromática. Então é um tema diatônico, com os intervalos das teclas brancas, mas você tem um acompanhamento que tem essa linha descendente. Tem mais assunto, pessoal. Essa é uma letra muito particular. Tudo que vai para um lado parece que vai para o outro também. É uma letra de enorme afirmação vital, mas ela tem muita sombra também. É uma letra da vida e da morte. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro. Até aqui a gente está em afetos bastante pesados, mas de repente é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caingá, candeia, são arbustos. Caingá, candeia é uma tita pereira, que nessa hora soa, o passarinho. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. Praticamente tudo que na letra pende por um lado, vamos dizer, solar, luminoso, afirmativo, tem o seu contrário. É uma canção única nesse manejo dos equilíbrios. Agora, esse manejo de equilíbrios tem o seu equivalente musical quando você tem um tema que é diatônico, aberto, solar, positivo, e você tem um acompanhamento, uma linha do baixo, que é uma linha cromática. Agora vai mais longe, porque essa linha cromática não é qualquer linha cromática. Um baixo descendente desse jeito... Tom Jobim sabe perfeitamente que existe uma tradição que vem desde a Renascença, do Barroco, de uso de linhas cromáticas descendentes para exprimir afetos melancólicos, né? Afetos de tristeza, afetos fúnebres. Eu vou dar um de tantos exemplos para vocês. Um coral de Bach, quer dizer, é de uma cantata de Bach, que começa assim. Vou cantar o baixo. Nossa, que música é essa? Bom, não é diferente. Uma é um samba e a outra é um coral barroco, mas é a mesma linha. E como se não bastasse, quando a canção termina... Vocês viram o que aconteceu aqui? Essa coda que todo mundo tem na lembrança e que é sempre feita. É a linha que estava no baixo que agora foi para a linha superior. Bom, isto é ciência da composição. Um compositor que consegue fazer isso, e consegue fazer isso em ligação
com os versos que estão sendo cantados e consegue trazer a linha descendente cromática trágica que está harmonizando um tema diatônico na coda para a linha superior que está cantando por cima de tudo. Isto, não sei se tem outra palavra melhor, mas no meu vocabulário isso realmente é gênio de composição. Isso é um grau de artesanato e, ao mesmo tempo, numa canção que a gente conhece de modo tão espontâneo, tão maravilhoso. Isso representa, eu acho, talvez mais do que qualquer outra, a arte de compositor de Antônio Carlos Jobim. Prestem atenção numa coisa também. Esse acorde, o início de Águas de Março, tão conhecido, não é exatamente o acorde que você espera para começar uma canção. Você espera esse, vai começar uma canção. Mas não nesse. Por quê? Porque é um acorde dissonante. É um acorde que ele está no meio do caminho. Parece que as águas já começaram, estão vindo, você está vindo de um lugar. Agora, para além disso, esse padrão rítmico... Aonde vocês conhecem isso? É o coração. É a promessa de vida no teu coração. Não, aliás, você também está na minha continha depois das vinganças, me pegou no meio de uma coisa que não existe, que você não falou, mas podia ter falado, que a coisa mais difícil que existe no mundo é pegar Águas de Março no meio. Porque esse é o tipo da música que ou você começa, errou, tem que voltar. Nunca na minha vida isso aconteceu, foi a primeira vez. Ele falou, vamos, aí estava filmando, eu falei, aí fui, deu certo, por um acaso, viu? Não é por acaso. Não é por acaso. Não, começa o seguinte, eu não disse isso aqui, podia até ter dito isso no ar. A única pessoa que sabe Águas de Março de memória é Paula Morelenbaum. Ninguém sabe essa letra. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu até podia dizer isso, já tem coisa demais. Erra, porque ela é tão redonda, ela fica com esses redemoinhos, as pessoas tropeçam, erram. É muito difícil. Todo mundo conhece Águas de Março. Você começa, aí para, porque não consegue continuar com a letra. São as Águas de Março. Todo mundo, isso, são as Águas de Março. Mas o resto ninguém consegue. Sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, peroba do campo, é um nó na madeira, cainga, candeia, uma tita pereira, madeira de vento, tombo da ribanceira, mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das Águas de Março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto um desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma conta, é um conto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as Águas de Março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Au, Ega, in, inho, esto, costo, oco, inho, aço, hidro, ida, ol, oite, orte, aço. sol. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. Eia, padapto, veia, padapto, veia, padapto, veia, padapto, veia, padapto, veia, padapto, veia, padapto.